Sem enrolação, vamos direto ao ponto. O óleo 0W20 está se tornando cada vez mais comum nas recomendações das montadoras, prometendo economia de combustível e menor emissão de poluentes. Mas a grande pergunta que muitos proprietários de veículos no Brasil se fazem é: será que um óleo tão fino realmente protege o motor nas nossas condições de uso? Com temperaturas que podem chegar a 40 graus Celsius no verão, trânsito intenso e combustível com alto teor de etanol, o Brasil apresenta desafios únicos para a lubrificação. Nos próximos minutos vou revelar a verdade técnica sobre o 0W20 que as concessionárias não contam, mostrar o impacto real na pressão de óleo a quente e nos ruídos em marcha lenta, e o mais importante, você vai descobrir se está sendo enganado ou realmente protegendo seu motor. E fique até o final, porque vou compartilhar um método simples para determinar se o 0W20 é adequado para o seu carro específico, mesmo que a montadora o recomende no manual. Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, precisamos entender o que realmente significam esses números na classificação dos óleos. Quando falamos de um óleo 0W20, o primeiro número, 0W, indica o comportamento a frio, enquanto o segundo número, 20, representa a viscosidade a quente, aproximadamente na temperatura de operação do motor. Quanto menor o número, mais fino ou menos viscoso é o óleo. Tradicionalmente, no Brasil, usávamos óleos como 20W40 ou 15W40, considerados mais grossos e supostamente mais protetivos em altas temperaturas. A transição para óleos cada vez mais finos, como 5W30 e agora 0W20, tem gerado muita desconfiança entre proprietários e até mesmo mecânicos experientes. Esta desconfiança tem fundamento? Em parte, sim. Os óleos 0W20 foram originalmente desenvolvidos para mercados com climas mais temperados, como Japão, Europa e Estados Unidos, onde as temperaturas médias são significativamente mais baixas que no Brasil. Além disso, foram criados pensando primordialmente na redução do consumo de combustível e emissões, não necessariamente na máxima proteção do motor em condições severas. As montadoras globais, pressionadas por regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, têm adotado estes óleos para atingir metas de eficiência energética e redução de emissões. Mas aqui está a primeira revelação importante. Os óleos 0W20 modernos de alta qualidade não são simplesmente versões aguadas dos óleos mais viscosos. Eles são formulados com tecnologias avançadas que permitem manter uma película protetora eficiente, mesmo com menor viscosidade. A ciência por trás destes óleos evoluiu significativamente na última década, com a introdução de bases sintéticas de última geração que mantêm estabilidade de viscosidade em temperaturas extremas, modificadores de viscosidade que resistem ao cisalhamento, quebra das moléculas sob pressão, aditivos antidesgaste com tecnologias que formam camadas protetoras nas superfícies metálicas, e inibidores de oxidação que prolongam a vida útil do óleo mesmo em temperaturas elevadas. Se você está gostando destas informações técnicas baseadas em dados reais, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Lembre-se que 95% das pessoas que assistem ainda não são inscritas no canal. Não seja uma delas. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber nossos conteúdos que literalmente economizam milhares de reais na manutenção do seu carro. Agora vamos ao que realmente importa: o impacto na pressão de óleo em temperaturas elevadas. Este é provavelmente o maior receio quando se fala em óleos de baixa viscosidade no Brasil. Afinal, todos sabemos que nos dias quentes de verão, com o trânsito parado, a temperatura do motor pode facilmente subir acima do normal. O que acontece com um óleo 0W20 nestas condições? A pressão de óleo é determinada por três fatores principais: a viscosidade do óleo, a folga entre componentes do motor e a rotação da bomba de óleo. Com um óleo menos viscoso, naturalmente a pressão tende a ser menor. Porém, os motores modernos são projetados especificamente para operar com estes óleos,
com folgas internas menores e bombas de óleo dimensionadas adequadamente. Dados técnicos mostram que um motor projetado para utilizar 0W20 mantém pressões de óleo entre 40 a 60 psi, libras por polegada quadrada, a quente, o que é perfeitamente adequado para lubrificação eficiente. Em comparação, motores mais antigos projetados para óleos mais viscosos operavam com pressões entre 60 a 80 psi. A diferença existe, mas não compromete a proteção desde que o motor tenha sido projetado para estas especificações. O problema surge quando utilizamos 0W20 em motores mais antigos ou com desgaste significativo, onde as folgas internas são maiores que as previstas em projeto. Nestes casos, a pressão pode cair para níveis perigosos, abaixo de 30 psi em temperatura de operação, especialmente em marcha lenta. Esta é a causa dos temidos ruídos de comando de válvulas e tuchos hidráulicos que muitos proprietários relatam após migrar para óleos menos viscosos. Aqui está um fato que poucos falam. Os motores desenvolvidos para 0W20 possuem folgas internas que podem ser até 40% menores que motores de gerações anteriores. As tolerâncias são tão precisas que um fio de cabelo humano, com aproximadamente 0,07 milímetros, seria considerado gigantesco em comparação com algumas folgas internas destes motores modernos. Se você chegou até aqui, é porque realmente se preocupa com seu veículo. Comenta aí, óleo certo, para eu saber quem são os verdadeiros entusiastas que valorizam informação técnica de qualidade. Falando especificamente sobre o cenário brasileiro, temos 3 fatores que tornam nossa realidade diferente dos mercados para os quais estes óleos foram originalmente desenvolvidos. Primeiro, nossas temperaturas médias são significativamente mais altas. Enquanto em países como Alemanha, Japão e EIA, a temperatura média anual fica entre 10 a 15 graus Celsius, muitas regiões do Brasil operam com médias entre 25 a 30 graus Celsius durante grande parte do ano. Isso significa que o óleo em um motor brasileiro opera mais próximo do seu limite superior de temperatura. Segundo, nosso combustível contém alto teor de etanol. Seja na gasolina comum, com 27% de etanol, ou no etanol hidratado, este componente tem propriedades que afetam diretamente o óleo. O etanol tem maior tendência à diluição no óleo e pode carregar umidade para o sistema de lubrificação, acelerando a degradação do óleo. Testes de laboratório mostram que a mesma formulação de óleo pode durar até 25% menos quando exposta constantemente a combustíveis com alto teor de etanol. Terceiro, nosso padrão de uso urbano é particularmente severo. As grandes cidades brasileiras sofrem com congestionamentos intensos, onde os veículos ficam longos períodos em marcha lenta ou em ciclos constantes de para e anda. Nestas condições, a temperatura do óleo aumenta, mas a pressão diminui devido à baixa rotação da bomba. É o pior cenário possível para um óleo de baixa viscosidade. Além disso, outro fator específico do Brasil, que afeta diretamente a performance dos óleos 0W20, é a qualidade das nossas estradas. Ruas esburacadas, lombadas e irregularidades submetem o motor a vibrações constantes que podem comprometer a película de óleo entre componentes móveis. Óleos menos viscosos podem ter maior dificuldade em manter esta película sob condições de impacto frequente, especialmente quando já operando em temperaturas elevadas. Não podemos ignorar também a questão da qualidade do combustível. Embora tenha havido melhorias significativas nas últimas décadas, ainda existem variações regionais na qualidade do combustível no Brasil que podem afetar o desempenho do óleo. Combustíveis de qualidade inferior tendem a contaminar mais rapidamente o óleo, e óleos menos viscosos podem ser mais sensíveis a esta contaminação. Então, o 0W20 é mito ou realidade para o Brasil? A resposta não é simples e depende de vários fatores específicos do seu veículo e padrão de uso.
Vamos analisar caso a caso. Para carros realmente novos, com menos de 0 quilômetros, fabricados nos últimos 2-3 anos e que especificam 0W20 no manual, o uso deste óleo é geralmente seguro, mesmo nas condições brasileiras. Estes motores foram projetados com folgas precisas e sistemas de gerenciamento térmico avançados que permitem o uso seguro destes óleos menos viscosos. O problema surge para carros com quilometragem média, 20 mil a 80 mil quilômetros, que, embora ainda especifiquem 0W20, já começam a apresentar algum desgaste natural. Nestes casos, os ruídos em marcha lenta, especialmente com o motor quente após um longo período em trânsito, podem ser os primeiros sinais de que o óleo não está mantendo pressão adequada nas folgas ligeiramente aumentadas pelo desgaste. Para veículos com alta quilometragem, acima de 0 quilômetros, mesmo que o manual ainda especifique 0W20, a prudência sugere considerar uma viscosidade ligeiramente maior, como 0W30 ou 5W30, desde que mantenha as mesmas certificações e aprovações exigidas pelo fabricante. Esta pequena adaptação pode compensar o desgaste natural sem comprometer significativamente a eficiência energética. Um estudo realizado com táxis nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro mostrou resultados interessantes. Veículos que acumularam mais de 0 quilômetros em uso urbano intenso apresentaram 72% menos desgaste prematuro quando utilizaram óleos ligeiramente mais viscosos, 5W30, em comparação com os que seguiram estritamente a recomendação de 0W20. Este dado é particularmente relevante para quem utiliza o veículo predominantemente em ambiente urbano com trânsito intenso. Uma pergunta comum é: por que as montadoras não simplesmente recomendam viscosidades diferentes para países com climas diferentes? A resposta está na globalização e padronização de produtos. É logisticamente complicado e caro para uma montadora criar especificações diferentes para cada mercado. Além disso, alterar a recomendação de óleo para mercados específicos poderia comprometer as garantias globais e as certificações de emissões. Mas aqui está a realidade técnica que as montadoras não admitem publicamente. Seus próprios engenheiros frequentemente reconhecem em discussões técnicas que as recomendações de óleo têm uma margem de segurança já embutida. Em outras palavras, um motor que pode operar com segurança absoluta usando um 5W30 pode receber a recomendação de 0W20 para atender metas corporativas de eficiência, sabendo que ainda está dentro da faixa aceitável de operação, embora não necessariamente no ponto ótimo de proteção. Isso nos leva à questão da pressão de óleo real em motores brasileiros usando 0W20. Medições em condições reais mostram que um motor projetado para este óleo, em bom estado, mantém pressões adequadas mesmo em nosso clima. Porém, a margem de segurança é menor. Se o mesmo motor utilizasse um 5W30, por exemplo, poderia manter pressões 15-20% mais altas em temperatura de operação, oferecendo uma camada adicional de proteção em condições extremas ou conforme o desgaste aumenta. Quanto aos famosos ruídos em marcha lenta, eles são frequentemente o primeiro indicativo de pressão insuficiente. Os tuchos hidráulicos e o sistema de comando de válvulas variável, presentes na maioria dos motores modernos, são particularmente sensíveis à pressão de óleo. Quando usamos um óleo menos viscoso que o ideal para a condição atual do motor, estes componentes podem apresentar ruídos característicos, um tic-tac rítmico que geralmente aparece com o motor quente e em marcha lenta. É importante ressaltar que este ruído não é apenas um incômodo sonoro. É um alerta de que partes críticas do motor não estão recebendo lubrificação adequada naquele momento. Um período prolongado operando nestas condições pode acelerar significativamente o desgaste destes componentes, levando a reparos caros no futuro. O caso dos carros híbridos merece atenção especial.
Estes veículos, cada vez mais comuns no Brasil, frequentemente especificam óleos 0W16 ou 0W20, devido à necessidade de máxima eficiência energética. O padrão de uso destes carros, com o motor a combustão ligando e desligando constantemente, cria desafios adicionais para a lubrificação. Nestas aplicações específicas, seguir rigorosamente as recomendações do fabricante é crucial, já que o sistema foi especialmente projetado para estas condições de operação. O teste prático. Como saber se o 0W20 é adequado para o seu carro específico? Aqui está um método simples que qualquer proprietário pode realizar. Com o motor em temperatura normal de operação, após pelo menos 15 minutos de funcionamento, estacione em um local nivelado e deixe-o em marcha lenta por 3-5 minutos. Atente-se a qualquer ruído metálico rítmico vindo da parte superior do motor. Em seguida, acelere levemente para 1.500-2.000 RPM e mantenha por 30 segundos. Se o ruído diminuir ou desaparecer completamente com o aumento da rotação, é um forte indicativo de que a pressão de óleo em marcha lenta está no limite mínimo ou abaixo do ideal. Repita este teste em um dia particularmente quente, preferencialmente após enfrentar trânsito. Se os ruídos forem mais evidentes nestas condições, seu motor provavelmente se beneficiaria de um óleo com viscosidade ligeiramente maior. Este teste simples explora o fato de que a pressão de óleo aumenta com a rotação. Um óleo adequado deve manter pressão suficiente mesmo na menor rotação estável do motor. Se o ruído desaparece com o aumento da rotação, significa que o problema não é mecânico, como desgaste severo, mas sim relacionado à viscosidade inadequada do óleo para aquela condição específica. Outro teste complementar que você pode realizar é verificar a temperatura do óleo. Embora a maioria dos carros não tenha um indicador específico para isso, você pode fazer uma estimativa indireta. Após um trajeto urbano de pelo menos 30 minutos em dia quente, estacione e aguarde 5 minutos. Remova a vareta de óleo e toque cuidadosamente, pode estar quente, no óleo. Se estiver extremamente quente ao ponto de ser desconfortável tocar, seu motor está operando em temperaturas elevadas, o que pode acelerar a degradação de um óleo menos viscoso. Vamos abordar outro aspecto importante: o impacto econômico desta decisão. Um argumento comum a favor dos óleos 0W20 é a economia de combustível. De fato, testes controlados mostram que a mudança de um 5W30 para um 0W20 pode melhorar a eficiência em cerca de 1-2%. Isso representa uma economia aproximada de R$ 100 a R$ 200 por ano para um motorista médio. No entanto, se esta escolha resultar em desgaste acelerado, o ganho é rapidamente superado pelo custo de reparos. A substituição de um sistema de comando de válvulas variável danificado por lubrificação inadequada pode custar entre R$ 3.000 a R$ 800, dependendo do modelo do veículo. A matemática é clara. A pequena economia em combustível não justifica o risco aumentado de reparos caros se o óleo não for adequado para sua condição específica. Uma solução equilibrada para muitos proprietários brasileiros tem sido adotar uma estratégia sazonal. Usar 0W20 durante os meses mais frios do ano, quando as condições são mais próximas daquelas para as quais estes óleos foram desenvolvidos, e migrar para um 0W30 ou 5W30 nos meses mais quentes, especialmente se o veículo já acumulou alguma quilometragem. Esta abordagem mantém boa parte do benefício de economia de combustível, enquanto proporciona margem adicional de segurança quando as condições são mais severas. É importante ressaltar que esta estratégia só deve ser considerada para veículos fora do período de garantia. Durante a garantia, sempre siga estritamente as recomendações do fabricante para evitar problemas de cobertura em caso de falhas. Outro fator frequentemente negligenciado é a qualidade do óleo escolhido. Um 0W20 sintético de alta qualidade,
com bases de grupo terceiro Plus ou grupo quarto, PAU, e pacote de aditivos premium, pode superar facilmente um 5W30 de qualidade inferior em termos de proteção, mesmo em condições adversas. A base sintética de alta qualidade proporciona maior estabilidade térmica e oxidativa, compensando parcialmente a menor viscosidade. A tecnologia por trás dos óleos modernos é tão avançada que um 0W20 Premium atual provavelmente oferece mais proteção que um 15W40 convencional de 15 anos atrás, apesar da grande diferença de viscosidade. Isso ocorre graças aos aditivos de extrema pressão, modificadores de atrito e polímeros de índice de viscosidade mais estáveis presentes nas formulações modernas. Falando de marcas específicas disponíveis no mercado brasileiro, é importante escolher produtos de fabricantes reconhecidos que investem em pesquisa e desenvolvimento. Óleos de marcas como Mobil, Shell, Castrol, Motul e Petronas geralmente apresentam melhor desempenho em testes independentes, principalmente em condições de alta temperatura. Evite produtos de origem duvidosa ou preços suspeitamente baixos, pois a economia inicial pode resultar em custos muito maiores a longo prazo. Outro ponto relevante para o mercado brasileiro é a questão das aprovações e certificações. Além das classificações API e IUSAC, verifique se o óleo possui aprovações específicas da montadora do seu veículo, como VW, GM, MB, etc. Estas aprovações indicam que o óleo passou por testes específicos para os motores daquele fabricante, oferecendo uma camada adicional de segurança. Se você decidir que um 0W20 é adequado para seu veículo, certifique-se de escolher um produto que atenda ou exceda todas as especificações recomendadas pelo fabricante, como API-SP e o SAC GF6 ou aprovações específicas da montadora. Estas certificações garantem que o óleo passou por testes rigorosos e contém o pacote de aditivos necessário para proteger adequadamente os motores modernos. Finalmente, independentemente da viscosidade escolhida, considere reduzir o intervalo de troca em aproximadamente 20-30% em relação ao recomendado pelo fabricante se você dirige predominantemente em condições urbanas brasileiras. O calor intenso, o alto teor de etanol no combustível e o padrão de uso com frequentes congestionamentos degradam o óleo mais rapidamente que as condições para as quais os intervalos padrão foram estabelecidos. Concluindo, o 0W20 não é nem mito nem verdade absoluta para todos os casos no Brasil. É uma opção tecnicamente viável para motores novos, especificamente projetados para esta viscosidade, operando em condições normais. No entanto, à medida que a quilometragem aumenta, ou se as condições de uso são particularmente severas, calor extremo, tráfego intenso constante, considerar uma viscosidade ligeiramente maior pode proporcionar margem adicional de segurança, sem comprometer significativamente a eficiência. A chave está em observar seu veículo específico, realizar o teste simples que mencionei e fazer uma escolha informada baseada nas suas condições reais de uso, não apenas seguindo cegamente o manual, ou pior ainda, economizando na qualidade do óleo escolhido. Vale lembrar que as tecnologias de lubrificação continuam evoluindo. Novos aditivos e formulações estão sendo desenvolvidos especificamente para lidar com os desafios dos motores modernos em diferentes condições climáticas. É possível que no futuro vejamos óleos 0W20 especialmente formulados para mercados como o Brasil, com maior resistência ao calor e à contaminação por etanol. Enquanto isso não acontece, a abordagem mais sensata é compreender as limitações e vantagens de cada opção e fazer uma escolha informada, baseada na sua situação específica. Seu motor e seu bolso agradecerão por esse cuidado extra. Para aqueles que desejam ir além na proteção do motor, considere complementar o óleo com um bom sistema de refrigeração. Verificar regularmente o funcionamento do termostato e radiador
e certificar-se de que o ventilador está operando corretamente pode ajudar a manter as temperaturas de óleo em níveis mais aceitáveis, estendendo sua vida útil e eficácia. Alguns proprietários também relatam bons resultados com a instalação de trocadores de calor adicionais para o óleo, especialmente em regiões mais quentes do país. Embora seja um investimento adicional, pode ser uma estratégia interessante para quem utiliza o veículo em condições severas e deseja manter a especificação original de viscosidade. Obrigado por assistir até o final. Se você aprendeu algo novo hoje, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para mais conteúdo técnico que economiza seu dinheiro e prolonga a vida do seu veículo. No próximo vídeo, vou revelar os 5 óleos do mercado brasileiro com maior resistência ao calor e etanol, testados em laboratório independente, e mostrar qual oferece a melhor relação custo-benefício para nosso clima. Você não vai querer perder!